tecido do cordão umbilical, ele é rico num tipo de célula-tronco que a gente chama de mesenquimal. E essa célula-tronco mesenquimal, ela tem o potencial de formar diferentes tecidos, como osso, cartilagem, músculo, gordura. Então, guardar essas células enquanto elas são jovens pode ter um potencial enorme, porque qualquer um de nós, algum dia, vai poder precisar por causa de uma fratura, para recompor uma cartilagem, para recompor um dente, para recompor um osso, ou mesmo gordura, né? Então, guardar essas células enquanto elas são extremamente jovens, né, o mais jovem possível, porque no momento do nascimento, pode ter um uso muito importante no futuro. As pesquisas têm mostrado que as células-tronco mesenquimais, além do potencial de regenerar tecidos, elas têm outras propriedades que podem ser muito importantes. Por exemplo, propriedades anti-inflamatórias, elas têm propriedades que a gente chama de anti-apoptóticas, ou seja, elas evitariam a morte das células. Elas teriam a propriedade de estimular um tecido, células de um tecido, a se dividir. E então isso as faz umas células extremamente interessantes e com potencial enorme, e ainda existem muitas propriedades que a gente imagina que elas tenham e que ainda estão sendo objeto de pesquisa. Também tem propriedades anti-inflamatórias, e com isso elas vão poder ser muito importantes para o tratamento de doenças autoimunes, como por exemplo a diabetes ou a esclerose múltipla, que são doenças autoimunes e que já estão sendo iniciados tratamentos experimentais por enquanto com as células mesenquimais. O sangue do cordão tem que ser armazenado em bancos públicos. Por que bancos públicos? Porque hoje a gente sabe que o sangue do cordão é rico em células-tronco hematopoéticas, que são células que conseguem recompor o sangue e que podem ser extremamente importantes para tratamentos de leucemias, anemias, talassemias, doenças do sangue. Então, se a gente tiver bancos públicos e se tiver um número suficiente de amostras num banco público, você, no momento que alguém tiver uma leucemia, tiver uma doença grave na família, em vez da pessoa ter que recorrer a um doador compatível que muitas vezes não consegue, ela iria num banco público e se tiver um número suficiente de amostras, ela vai conseguir achar um compatível. Da mesma maneira que hoje funciona os bancos de sangue, né? Ninguém armazena seu próprio sangue pensando, será que algum dia eu vou ter uma cirurgia que eu vou precisar transplantar meu sangue? Né? Porque a gente sabe que se você tiver uma necessidade, você vai num banco público e você vai achar sangue compatível com o teu. Ela tem ainda a vantagem de você conseguir, em laboratório, expandir ela, multiplicar ela quanto tempo você quiser, né? Agora, é muito importante que isso seja feito por pessoas experientes, porque quando a gente fala de célula-tronco, mesmo célula-tronco mesenquimal, na realidade a gente tem uma população de várias células, né? E uma das pesquisas que estão sendo feitas agora, que são muito importantes, é justamente caracterizar dentro dessa sopa de células o potencial de cada uma. Então nós estamos vendo que algumas têm mais potencial para formar algum tecido, outro tecido, e isso tem que ser muito bem caracterizado. Quanto mais jovem a pessoa, melhor o potencial dessas células. Isso a gente sabe que conforme a pessoa vai envelhecendo, o potencial das células também vai diminuindo, né? E outra importância de se guardar as células é que se no momento que você tiver um acidente, às vezes a pessoa está hospitalizada, você fazer uma retirada naquele momento
pode ser uma coisa complicada. Se você já tiver as células armazenadas, você já tem lá uma retaguarda pronta, né, para ser usada, às vezes, no momento de uma cirurgia ou no momento de uma necessidade. Porque ao mesmo tempo você pode armazenar a célula-tronco do tecido do cordão para o futuro uso daquele bebê. Você pode doar o sangue do cordão para um banco público e com isso beneficiar pessoas que vão ter uma doença hematológica. E se for uma cesárea, você pode retirar um pouquinho de gordura da mãe no momento do parto e guardar também células-tronco para o futuro uso da mamãe. Pode guardar a polpa de dente, principalmente de dente de leite, ou tecido adiposo. O tecido adiposo é uma fonte muito rica de células-tronco mesenquimais. Então, não só se a pessoa faz uma lipo, né, e aí guardar uma lipoaspiração e aí guardar o tecido adiposo, mas em qualquer pequena cirurgia você tira um pedaço pequeno de tecido adiposo e você consegue expandir e conseguir uma quantidade muito grande de célula-tronco mesenquimal. A escolha da empresa é extremamente importante no sentido de ter certeza que são pessoas capacitadas, pessoas que estão envolvidas com pesquisas e, portanto, elas vão poder oferecer o que é de mais moderno para manipulação e uso daquelas células-tronco, né? E, principalmente, ter uma expertise muito grande na separação e na caracterização das células, né? Por exemplo, nós vimos que fibroblastos, que são células que são muito semelhantes ao microscópio com as células-tronco, podem ter um efeito muito prejudicial quando injetadas. Nós vimos isso em modelos animais. Então, por isso que é tão importante ter pessoas que tenham know-how, que tenham expertise, para poder ter certeza que aquelas células que estão sendo manipuladas são as melhores células, que elas foram separadas, que elas foram isoladas, né? E que estão nas mãos de pessoas que estão envolvidas em pesquisas e que vão saber o que é de mais moderno e melhor para fazer com aquelas células. Ela foi formada por pesquisadores que já estão trabalhando com células-tronco há mais de 10 anos. Foram eles que mostraram pela primeira vez que são as células do tecido do cordão e não do sangue, que são ricas em células-tronco mesenquimais. E a partir daí começaram a trabalhar com essas células mesenquimais e viram o potencial dessas células, né? E o que é muito importante é que os pesquisadores continuam fazendo pesquisa, estão ligados diretamente à universidade, aos centros de pesquisa nacionais, internacionais, né? O que vai garantir sempre que eles vão ter uma expertise e um know-how das coisas mais recentes em relação à pesquisa.